irmãos, amém? Domingo abençoado, passamos na presença do Senhor, amém? Deus é bom, acabamos de ouvir um testemunho abençoado, né? Que Deus fez na vida do teu servo. Eu creio que Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou desde a antiguidade, e Ele vai continuar trabalhando na vida daquele que nele espera, amém? Eu quero, nessa noite, meditar uma mensagem aqui com os irmãos. Quando o pastor me falou dessa ministração, eu fui buscar no Senhor o que o Senhor queria que falasse a igreja dele. E eu quero dizer que a mensagem, ela não requer esforço humano. A palavra de Deus, ela é já inspirada por si só. Não requer inspiração da minha parte, porque Deus é quem escreveu, é Deus que fala em nossos corações, é Deus que traz na nossa vida a libertação, Ele faz tudo, nós só precisamos estar na posição, amém? Convido os irmãos a abrir a palavra no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, Jonas fica depois de Obadias e antes de Miqueias. Amém? Esperamos um pouquinho. Jonas, capítulo 1. Amém? Versículo, nós vamos ler 7 versículos. Amém? Aquele que já achou, pode se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Aquele que não puder levantar, pode ficar no teu lugar. Leamos. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Amém? Pode se assentar? Curva a tua fronte, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor amado, Deus querido, estamos aqui na tua presença. Neste lugar, nós aqui, ó Pai, já ouvimos a tua voz, já ouvimos, ó Pai, aqui a manifestação do teu poder, já podemos sentir aqui a tua presença e a tua glória. Nesse lugar, Pai, entramos com um propósito único, ó Pai, de te servir, de ouvir a tua voz, de cantar louvores a ti.
Entoamos louvores a Ti, nós cremos que o Senhor recebeu, porque a Tua presença se fez nesse lugar. Senhor amado e Deus querido, há vidas aqui nessa noite que precisam ouvir do Senhor uma direção. Sou homem, ó Pai, sou homem e tenho a certeza, Pai, que há pessoas aqui nesse banco mais justos do que eu. Por isso, ó Pai, eles nessa noite não podem me ouvir, tem que ouvir o Senhor falar, tem que ouvir a Tua voz, tem que ouvir uma direção que venha do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, é o que nós Te pedimos e oramos. Amém. Amém. Quem nunca viu falar em Jonas, né? O livro de Jonas é um livro muito popular, se fala muito de Jonas. Mas o que é engraçado, o que é interessante, é que se sabe pouco de Jonas. E todas as vezes que a gente vê falar de Jonas, a gente escuta só críticas, né? Jonas, o profeta fujão, o fraco, né? O medroso. Mas não é bem assim quando nós começamos a olhar para o livro de Jonas. Nós começamos a ver muitas coisas sobre Jonas. A começar, eu fui ver quem era Jonas, né? O próprio livro já fala aqui, no início, que ele era filho de Amitai. Mas Jonas, ele era natural de Gat-Hefer, que era uma pequena aldeia de Zebulon, na Galileia. Jonas foi um profeta de Israel, e pertencente, né, ao reino do norte. E viveu, e foi contemporâneo de Jeroboão II, provavelmente 780 anos antes de Cristo. O significado do nome de Jonas é pombo. Interessante, né? Mas o pai dele, quando colocou esse nome, é porque os hebreus, eles eram muito ligados ao significado de nome. Eles eram muito ligados àquilo que se atribuía ao seu filho, com palavras e etc. Então ele colocou porque ele queria que o filho dele fosse dócil, tranquilo, homem de Deus, né? Aquela pessoa calma, temperante, né? E o livro de Jonas, ele compõe também o livro dos 12 profetas menores. Mas, o que é interessante, é que dos 12 livros, né, dos 12 livros que compõem os profetas menores, Jonas é o único que não fala diretamente ao povo de Israel, mas narra a trajetória dele mesmo como um profeta. E é nisso que, orando a Deus e pedindo a Deus uma direção para essa mensagem, Deus trouxe ao meu coração esse livro de Jonas. Nós vemos esse livro, quando você pega todos os profetas, né, Obadias, todos os menores, né, você vai pegando Joel, Rabacuque, falam de Israel, fala da corrupção do homem, fala de tudo aquilo que eles estão vendo, profetiza contra Israel. Mas quando você pega o livro de Jonas, fala dele mesmo, fala da sua história, fala daquilo que ele se predispôs em fazer para Deus e que, no momento exato, ele fugiu. Mas quando a gente ouve de Jonas, a gente ouve, olha, é um profeta medroso, ou profeta fujão. Mas, irmãos, pensando um pouco nisso, nós, trazendo para a nossa realidade esse texto, nós não somos diferentes. Muitas vezes, nós começamos a analisar a nossa vida, nós somos também medrosos em certas situações que nós passamos. Mas, de tudo, o medo não é ruim. Desde que nós estamos na direção de Deus, nós temos que ter medo. O medo nem sempre é algo que é de total ruim. É claro que tem um medo
demoníaco que precisa de ser repreendido. Mas o medo de falar do amor de Jesus, muitas vezes, ele acontece. Por quê? Nossa, mas eu estou indo falar do amor de Jesus, eu estou indo falar de Deus para essa vida, por que eu estou com tanto medo? Por que eu estou gelado, né? Por que eu estou assim, preocupado? Porque nós vamos falar de algo, irmãos, que não é dessa terra, que foge ao conhecimento nosso de visão, que foge ao nosso conhecimento de percepção e que é de um conhecimento espiritual. Então, isso traz medo e, de certa forma, isso é muito bom, que faz com que nós criamos em nós um temor, criamos em nós uma forma mais reduzida para o mundo e mais abrangente para buscar a Deus, para poder falar desse amor do nosso Senhor Jesus. E aí, o texto inicia-se dizendo o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Quantas vezes que Deus pede algo para nós fazermos e nós não fazemos? Isso já aconteceu comigo. Sabe, uma das coisas que quando a gente entra na presença de Deus, nós precisamos de ter uma sinceridade muito grande com Deus. Às vezes, eu até brinquei hoje aqui na escola bíblica dominical, mas é uma verdade, né? A gente acaba até falando. Quando eu fazia turno, eu fazia uma oração muito estranha, sabe? Eu fazia assim: Jesus, olha, é o seguinte, eu preciso de estar na escola bíblica dominical, portanto, eu preciso sair do turno. Jesus, eu quero estar todos os finais de semana na igreja, mas então, eu preciso sair do turno. Até que um dia, eu senti do Espírito Santo assim no meu coração: para de mentira, para de palhaçada, que você não está aguentando mais fazer turno, e você está aí chorando, e você está querendo jogar a culpa na igreja. Então aí eu peguei e falei assim: Jesus, é verdade, eu já não aguento mais trabalhar à noite, eu já não estou aguentando mais trabalhar de final de semana, me socorre aí. Então, nós precisamos de ter essa sinceridade na presença de Deus. Por quê? Deus fez esse convite a Jonas. Só que sabe o que Jonas pensou? Ele falou assim: eu vou para Jope, porque Jope é uma cidade bela. É uma cidade, o significado de Jope, lá em Jope tinha coisas belas, tinha coisas bonitas. E de lá eu vou para Tarsis. Por que ele queria ir para Tarsis? Porque Tarsis é uma cidade descendente de Benjamim. Ou seja, eu vou para lá, porque lá eu vou ficar no meio do povo de Deus, lá eu vou ouvir coisas boas, e lá também eu vou falar coisas boas. Então, melhor para mim é ir para Tarsis. Só que a ordem de Deus não foi essa. A ordem de Deus foi: você vai para Nínive, e Deus deu uma ordem para ele. Deus falou assim: olha, ele tem a forma certa que você vai pregar lá em Nínive, tá? Você não vai pregar o que você quer, não. Você vai pregar o que eu te mandar. E Deus disse para ele: olha, você vai lá e vai pregar clamando. Clamor é uma exaltação em voz alta. Você vai passar por Nínive clamando contra ela. Interessante. Na nossa vida não é diferente. Muitas vezes Deus fala algo em nosso coração, muitas vezes Deus pede algo da gente e nós não fazemos. Nós ficamos parados. Nós achamos aos nossos olhos que aquilo não vai trazer algo de bom para nós. Aos nossos olhos, nós não compreendemos que essa ação que Deus nos pede, que aquilo que Deus queira que nós façamos, não vai ter acrescentamento para o reino e muito menos para nós. Mas veja bem, Deus colocou no meu coração um tema para esse texto, que é: o propósito de Deus não pode ser frustrado. Fala para o seu irmão que está do seu lado. O propósito de Deus não pode ser frustrado. Amém? Então, Jonas faz o quê? Cata o barco, paga a sua passagem
e ali envergonhado, porque quando Deus pede alguma coisa para a gente, quando Deus pede alguma coisa para nós, muitas vezes o seu irmão que está do seu lado no banco, muitas vezes a pessoa que trabalha junto com você, ou alguém que mora dentro da sua casa, não sabe daquilo que Deus falou para você. Mas quando Deus fala algo com você, e você não faz, você fica envergonhado. Você fica por dentro envergonhado. Você fica triste, você fica abatido. E enquanto você não faz aquilo que Deus te pediu, parece que o aperto acontece sobre a sua vida. Jonas, então, a Bíblia mostra aqui que ele, ali envergonhado, ele pagou a sua passagem, ele entrou para dentro do navio e foi descendo cada vez mais. Ele foi para o fundo do navio. Bom, aqui eu estou aqui no fundinho, ninguém está me vendo, então aqui eu posso descansar tranquilo e vou pegar um sono aqui. Olha, em meio a uma embarcação tão grande que levava fazendas, aqui o texto um pouco mais para frente fala de fazendas, e era riquezas, transportava riquezas, né, dos reis naquela época. Então existia uma responsabilidade muito grande. Quero dizer para você que quando ele entrou nesse navio e esse navio saiu, não existia nenhum vento, não existia nenhuma possibilidade de haver uma tempestade. Porque as pessoas que dirigiam aqueles barcos, as pessoas que lideravam, os marinheiros daquela embarcação, eles conheciam do tempo, eles conheciam do vento, e eles precisavam de saber que se o vento estava a favor ou não, se ia ter uma tempestade ou não, eles olhavam para o tempo. Assim somos nós também. Muitas vezes, irmão, Deus faz uma promessa na minha vida, Deus faz uma promessa na sua vida, no momento de calmaria. Deus, quando vem falar com você, às vezes as coisas na sua vida estão certinho. Às vezes, olha, a coisa está andando bonitinha, eu não estou entendendo essa mensagem que Deus quer comigo. Às vezes é o seguinte, eu não sei porque Deus usou esse varão para vir falar comigo, ou essa varoa para vir falar comigo, esse vaso, porque minha vida está tão tranquila. Mas Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus sabe o vento que vai se levantar. Mas aquele que é de Deus, irmãos, aquele que anda na presença de Deus, a Bíblia diz que ele não vai ser pego de surpresa nunca. Antes, Deus vai se levantar em seu favor e vai te avisar o que você deve fazer para que você não passe por essas tempestades da sua vida, para que você não passe por esses momentos revoltos e perca a força, e perca a esperança. Só que Jonas, ele falou o seguinte, quer saber, eu vou desse jeito mesmo, eu vou nesse barco e vou para Tarsis. Aí, quando ele chegou mais por meio do mar, vamos pensar assim, o vento se levantou. O povo começou a jogar tudo fora, joga isso, joga aquilo. Só que o povo naquele tempo não conhecia o nosso Deus. Aquele povo do barco não conhecia o nosso Senhor Deus. Então eles começaram, olha, levantando todo mundo, sei lá, de repente tinha mais algum dormindo, né, pastor Almir? Lá para a África alguém dorme dentro do avião? Então, aí, levanta você, clama o seu Deus, e quando você vê que na palavra é um Deus de letra minúscula, né? Ou seja, não era um Deus verdadeiro, vai clamando para ver o que está acontecendo. Por quê? Porque os líderes, eles sabiam que o tempo estava normal, que aquilo era um costume dele, e que se algo estava acontecendo, era fora do normal, tinha alguma coisa errada naquela embarcação. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Fica certo de uma coisa, e eu estou certo de uma coisa. Nós precisamos de andar no propósito e no caminho de Deus, para que as tempestades da nossa vida não nos peguem de surpresa. Porque Jonas ali saindo da presença de Deus, Deus mandou um vento tremendo para cima daquele barco. Eu fico imaginando, seria uma embarcação muito grande, e ali tinha muitas coisas. E quando eles descobriram que era Jonas, aquele em que estava fugindo da presença do Senhor, a Bíblia diz um pouquinho mais para frente que até eles temeram. Eles falaram, o que você fez? Porque você está fugindo da presença do Senhor. Aí, o que nós podemos fazer para que essa tempestade se acalme? Aí Jonas sabia que o problema naquela embarcação era ele falou, olha, pega-me e joga no mar e esse vento vai cessar. Eu quero dizer que, ao contrário do que as pessoas pensam, Jonas não era um homem medroso, não. Porque dizer dentro de uma embarcação, olha, me pega e me joga aqui nesse mar, porque eu sei que o problema aqui é isso. Ele tinha total confiança que Deus, a partir daquele momento, ia começar a trabalhar na vida dele. Então, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você que Deus colocou aqui no meu coração.
Às vezes você já recebeu uma palavra de Deus de algo que você precisa fazer. Às vezes Deus já falou com você qual é a posição que Ele quer que você esteja. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: não fuja da presença de Deus, retorne para a casa do Senhor, retorne para a obra de Deus, faça a obra de Deus com zelo, porque Deus é que vai sustentar a sua vida, é Deus que vai tirar os ventos que chegam em tua casa, é Deus que vai tirar os ventos que tenta te pegar no trabalho, é Deus que vai tirar os ventos que tenta te pegar na sua vida financeira, é Deus. Por isso nós precisamos estar na presença de Deus, por isso nós precisamos de conhecer o propósito de Deus para o nosso coração. Jonas, quando foi lançado ali ao mar, isso intriga. Veio um peixe enviado de Deus. Olha Deus cuidando de Jonas. E pegou Jonas e levou Jonas para o propósito que Deus tinha chamado. Sabe qual outra coisa que eu vejo nesse texto aqui? Muita gente acha que o peixe pegou Jonas e levou para Nínive. Não, porque Nínive não é uma cidade portuária, sabia? Nínive não é uma cidade que tinha praia. Deus levou Jonas novamente para Jope. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós temos um propósito com Deus, quando Deus tem algo na nossa vida, quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, não adianta nós encurtar caminho, não adianta nós buscar com as nossas forças. Se eu sair correndo por aí, e se eu trabalhar 30 horas no dia, além do dia ter 24, e se eu trabalhar isso, e se eu fazer aquilo outro lá, eu vou prosperar, eu vou ser abençoado, eu vou ser isso. Se eu encurtar aqui, quem sabe isso aqui vai dar certo. Não adianta não, meu irmão. Se Deus tem um propósito na sua vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai te trazer novamente para Jope, porque Deus não trabalha encurtando o tempo, Deus trabalha no tempo certo. Nós encurtamos tempo, porque nós conhecemos o tempo do Cromos, mas Deus é o tempo do Kairos, ou seja, é aquele momento que Deus tem para trabalhar na sua vida, faça chuva, faça sol, querendo o inimigo ou não. Se você ficar na posição, Jesus vai cumprir na sua vida, porque Ele é o único Deus que pode trazer as bênçãos para você. Eu aprendo isso. Muitas vezes a luta encosta em mim e eu quero fugir. Eu não minto não. Eu digo para Jesus: Jesus, se o Senhor não me sustentar, eu não sei, né? Eu vou dar no pé. Tentei dar no pé no meu trabalho muitas vezes. Deus falou: vai e você vai perder tudo. Era a mensagem que Deus falava para mim. Sabe o que acontece? Sabe por que muitas vezes nós não crescemos? Sabe por que muitas vezes as lutas ficam tão grandes na nossa vida? É porque quando ela chega para Deus nos capacitar, a gente, não é para mim esse negócio não. E vai fugindo do propósito que Deus tem para mim e para você. Essa é a tendência humana, ir para o lugar de menos energia, ir para o lugar onde eu menos sou cobrado, onde eu menos posso fazer coisas. Essa é a tendência do ser humano. Mas quando nós fugimos, Deus não vai lá. Se eu fugir daqui de Paulínia para não sei para onde, aí, sei lá, São Paulo, e Deus tem um propósito para mim aqui em Paulínia, aí Deus vai lá, vai mover, vai falar assim: volta aqui de novo para Jope. Eu não mandei você ir para lá. É minha vida na mão de Deus ou é Deus na minha mão? É minha vida na mão de Deus. Sabe o significado de levantar a mão e aceitar Jesus? Quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, a mão aberta, levantada, tem um significado muito grande. Jesus, a partir da minha mão você pode sondar o meu coração, as minhas vontades, os meus sentimentos e tudo aquilo que eu sou, mas também o Senhor pode me transformar num novo homem, numa nova mulher. Eu sei que o Senhor pode trabalhar na minha casa, no meu trabalho, onde eu for, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Levantar da mão é entregar a vida para Jesus. Por isso, meu irmão, Deus me incomodou com essa palavra de dizer o seguinte: se você acha que você está fora da presença de Deus, hoje é a noite para você se reconciliar, hoje é a noite de você voltar para a posição em que Deus te chamou, porque existe bênção de Deus para ser derramada na sua vida, mas Deus não derrama a bênção se a pessoa não estiver na posição em que o dia ele levantou a mão e confessou que estaria na presença de Deus. Não há forma de Deus abençoar fora da posição, porque Deus é justo.
Deus é justo. Eu já vi muita coisa acontecer no meu trabalho, porque é Deus fazendo justiça. Eu vejo coisa acontecer no seio da minha família, porque é Deus fazendo justiça. Eu vejo coisa acontecer na minha vida, porque Deus está fazendo justiça. E às vezes a justiça de Deus dói um pouco, viu, irmão? Se preocupa não, que dói mesmo. Quando Deus vem fazer justiça, às vezes a serrinha pega um pouquinho na gente também. Ai, né? Não é assim que a gente faz? Aí o pregador vem dar aquele negócio, né? Aí você fala, ô Jesus, essa mensagem falou comigo. A gente sabe quando a mensagem fala com a gente. A gente sabe quando Deus quer a gente novamente na posição em que nós saímos. Sabe, não significa estar fora da posição em pecado, de sexualidade ou fornicação, o que for, isso não significa. Não significa eu estar na casa de Deus e estar na posição de... Não. Significa eu estar na posição de Deus, significa que eu estou fazendo aquilo que Deus está me pedindo. O fato de eu vir à casa de Deus não significa que eu estou na posição. O fato de eu falar do amor de Jesus não significa que eu estou na posição, porque a palavra não depende de mim. A salvação não depende de mim. A salvação já foi conquistada há mais de 2000 anos atrás. Significa estar na posição, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Eu quero que você vá na casa de fulano, ore por ele. Eu quero que você esteja na igreja orando pelo povo. Senhor, mas a minha condição está assim e está assada. Não interessa a minha condição, não interessa aquilo que eu estou passando, interessa aquilo que eu propus perante Deus, que eu faria para ele. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo sempre disse que nós somos mais do que vencedores. Mas há uma coisa que nós precisamos entender quando nós somos vencedores, é quando nem a fome, nem a nudez, nem o principado, nem a potestade, nem o século vindouro, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Enquanto eu acho que a minha situação financeira não está legal e eu não estou na casa de Deus, enquanto eu acho que a minha vida profissional não está legal e por isso eu não vou na casa de Deus, eu ainda não entendi a mensagem da cruz, e é nisso que nós precisamos de correr novamente e falar, Jesus, independente de fazer sol ou chuva, independente da minha vida financeira estar boa ou não, independente da minha vida profissional está boa ou não, ó Senhor, eu quero estar na tua casa, que é o melhor lugar onde eu devo estar, é aos teus pés, Senhor Jesus Cristo. Isso é estar na posição de Deus, isso é entender a mensagem de Deus, isso é entender, isso é falar assim, Jesus, obrigado pela salvação. É difícil? É difícil. Tem vontade de fugir? Tem vontade de fugir. É uma realidade. A coisa mais difícil de você conversar com uma pessoa, eu passei isso no meu trabalho, é quando você começa a conversar com ele e ele se justifica pelas suas ações. E quando você aperta pela palavra, ele fala assim, mas Deus sabe todas as coisas. E daí a conversa acaba. Porque realmente Deus sabe todas as coisas. Só que a vida para nesse momento. Sabe, irmãos, eu já fui corrigido N vezes. Irrita, vamos ser sinceros. A gente vai para a presença de Deus e fala, Jesus, mas que coisa é essa, né? Mas aí Jesus fala, não, mas você não quer crescer? Jesus não fala, você não quer ter sua vida transformada? Você vai ter que passar por esse caminho. Sabe por que Jonas não queria ir para Nínive? Por conta do rótulo que foi colocado naquele povo. Às vezes nós não queremos conversar com o nosso vizinho porque nós imaginamos que ele é uma pessoa que não merece a salvação. Às vezes eu não vou falar com a minha família porque eu acho que eles não merecem a misericórdia. Jonas pensou isso, porque os ninivitas, eles matavam o povo estacado, eles matavam o povo, eles eram cruel, eles matavam com requinte de crueldade. Por isso Jonas não queria ir para lá. Eu vou para lá, lá mata todo mundo. Ô, irmão, eu não quero julgar Jonas não, mas a palavra nos deixa claro, né? E nós erramos assim também. Se eu sei que um lugar mata o povo, eu vou para lá. Nos meus pensamentos, eu não vou querer ir. Mas onde Jonas errou? Jonas errou porque ele conhecia Deus e ele sabia que era Deus que estava mandando ele para lá.
Por isso, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus já se apresentou a você, e se você conhece a Deus, e Ele já falou o que você tem que fazer, não perca tempo, faça aquilo que Deus mandou que você fizesse. Mas se você tem dúvida, fique na posição, fique parado, espera Deus se pronunciar a você, para depois você tomar a decisão, seja na sua vida familiar, seja no seu trabalho, seja na vida ministerial, seja em qualquer área da sua vida. Espera Deus se pronunciar a você, porque senão as dores virão, a angústia virão, a tristeza virão, e aí o tempo de reconciliamento, ele dói, ele é maçante, ele tem que ser buscado com arrependimento e tem que vir junto de fruto. É por isso que nós precisamos ficar na posição. É muito lindo ver algumas pregações que estão acontecendo no rádio. Está ficando difícil ouvir as pessoas do rádio, porque é só prega o que tá, né, o que dá certo. Mas não prega o que é certo. Não prega para o povo prosperar. Para mim, a correção de Deus na minha vida, eu falo sempre aqui, Jesus, me corrija. Porque eu sei que a correção de Deus traz bênção para a minha vida. Eu sei que quando Deus fala comigo, é porque Deus tem algo para fazer em minha vida. E Deus falou para Jonas, Jonas, vai lá e clama contra essa cidade. Nínive era uma cidade de 120 mil habitantes. Olha o tempo que Jonas perdeu. Ele foi para Tarsis, chegou no meio lá, veio aquele vento, estava acabando com aquela embarcação. Tiveram que interceptar e falar assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, vamos jogar isso no mar. E aí Jonas falou, vocês vão ter que me jogar no mar. Eu quero dizer uma coisa para você, às vezes na nossa vida, para a gente progredir, para a gente continuar marchando, algum sentimento precisa ser tirado do nosso coração, algumas vontades precisam ser deixadas de lado, algumas coisas nós precisamos de deixar de ter comunhão, porque a palavra de Deus diz que não há comunhão da luz com as trevas. Para nós muitas vezes marchar, nós precisamos de renunciar a algumas coisas que nos rondam, para que Deus possa se apresentar a nós e falar qual é a nossa posição. Agora há pouco, um pouquinho antes, o pastor Ricardo falou assim, irmão, o pastor falou, e aí, irmão? Geralmente o pastor pergunta para mim assim, está pronto? Eu falo, não. Está pronto para pregar? Eu falo, não, estou todo gelado. Ele falou, não, irmão, mas tem outras coisas piores no ministério. Isso. O Nilson estava perto, e é um fato. E nós não precisamos, irmãos, socorrer a esse mundo. Nós precisamos de uma coisa: socorrer ao nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode tirar as tempestades da sua vida. Sabe o que ele fez com Jonas? Jonas, vai lá, o peixe pegou. Jonas ficou 3 dias dentro desse peixe. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias dentro. Mas há um símbolo nisso, há uma verdade nisso. Jesus, quando estava ali sendo questionado pelo povo, pediram para Jesus, em Mateus no capítulo 12, nos deu um sinal. Jesus falou assim, não precisa de outro sinal a não ser o do Jonas. Capítulo 12 de Mateus, versículo 38 a 41, Jesus falou isso, não precisa de outro sinal, senão o sinal de Jonas. O símbolo disso é que Jesus, para me salvar e para salvar você, Ele foi à cruz do Calvário. Olha, aquele tempo Jonas já estava ali, Deus já estava mostrando para o povo, olha, eu vou enviar o meu filho, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e Ele vai descer as mais profundas partes baixas da terra. E durante 3 dias, e no terceiro dia que Jonas foi julgado novamente em Jope, na terra, Jesus ressurgiu novamente, ressuscitado, um Cristo glorificado, o Filho do nosso Deus Todo-Poderoso.
para que um dia eu e você também, crendo nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, possamos ser ressuscitados por Deus, subir para o céu, glorificado pelo poder de Cristo Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina, e um dia glorificar e exaltar a Deus Todo-Poderoso, na presença de Jesus e dizendo que Ele é santo, 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 para todo sempre. Mas até aqui nós temos um compromisso com Deus. Até aqui nós precisamos arregaçar as mangas da nossa camisa e dizer: Jesus, eu vou para a batalha. Mas Jesus nem pede para nós nos dias de hoje como Jonas fez. Mas nós precisamos ir à batalha, mas falar aquilo que Deus está mandando nós falar. Porque aquilo que Deus manda nós falar vai trazer fruto para aquelas pessoas que vão ouvir e para aqueles que aceitarem. E ele disse: Jonas, vai lá e clama. Sabe como que foi o evangelismo que Jonas fez em Nínive? Durante 3 dias, Jonas caminhou pelaquela cidade clamando juízo e arrependimento. Jonas não falou. Ele não disse assim: olha, pessoal, conheço um Deus que pode salvar vocês. Ele passou por essa cidade, e Nínive era a capital dos assírios. E Jonas falou, depois dele ter entendido tudo, dele ter passado 3 dias dentro do peixe, e isso não precisava, de Deus trazer ele novamente em Jope. E aí ele teve que ir mais 200 quilômetros de distância para chegar até Nínive. Ele andou pelaquela cidade de 120 mil habitantes, que era a capital dos assírios, clamando e dizendo: em 40 dias Nínive será destruída. Em 40 dias Nínive será acabada. Em 40 dias Deus vai derramar fogo nesse lugar. E era o que ele queria. Era o que ele queria. Sabe por quê? Porque Jonas era um profeta. E a missão do profeta é saber antes. E ele sabia que no futuro seriam os ninivitas que iriam atacar Israel. Ele falou: não vou, porque eu conheço Deus. Eu sei que se eu não for, Deus vai matar todo mundo lá. Também eu sei que se eu for e eu pregar lá, o povo vai se arrepender. E Deus não só vai perdoar, mas como vai trazer bênção sobre a vida deles. Então eu não quero. Quero dizer uma coisa para você. Jesus falou em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 até o 44, que nós devemos abençoar aqueles que nos maldizem. O segredo da vitória é nós abençoarmos aqueles que nos maldizem. Aqueles que olham ao contrário para você. Eu tenho medo de umas orações que às vezes eu escuto, pastor Romero. Pastor Ricardo, nós já conversamos até sobre isso. Se você não mudar, Deus vai acabar com você. Se você não mudar, Deus vai fazer isso com você. E sai pela internet esses negócios. Isso é uma mentira, irmão. Isso não é ser servo de Deus. Não, eu sei que ele está me perseguindo, mas a minha luta não é contra carne e principado, não. Contra carne e sangue, não. É contra principado e potestade. Eu sei que o que está usando ele para me perseguir é o inimigo. Então eu vou orar para abençoar ele. Porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando você orar pelo seu inimigo, Deus vai abençoar seu inimigo. E quando a bênção chegar, ele vai reconhecer que foi o Senhor dos exércitos que o abençoou. E ele vai te reconhecer como irmão. Irmão, ele vai deixar de te perseguir. É mais um que você vai ganhar para o reino de Deus, para batalhar em favor do reino de Deus. Porque nessa terra aqui, eu e você temos um compromisso com Deus. Viver na posição para falar do amor de Cristo Jesus. Esse é o compromisso que nós temos. Olha só também o que o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Romanos. Vamos lá comigo.
Romanos capítulo 12, versículo 19. Sobre os inimigos. Romanos 12, 19 até o 21. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Jonas não pensou assim. Por um tempo na minha vida também eu não pensei assim. Não é fácil perdoar. Mas o perdão, ele é um símbolo muito grande na nossa vida. O perdão, você está dizendo o seguinte, olha, quando você perdoa alguém, você está reconhecendo que você e que nós fomos perdoados por Cristo. Quando nós concedemos perdão, não é porque eu sou bonzinho. Não. É porque eu reconheço que nas minhas falhas, nas minhas fraquezas, Jesus me perdoou. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Que nessa noite Deus possa te trazer de volta para o propósito que Ele tem para você. E o propósito de Deus, irmãos, na nossa vida, Ele é grande. Sabe por que eu sei disso? Porque está escrito aqui, que todo aquele que chega a Jesus, Ele jamais lança fora, mas antes Ele cuida, Ele provém para você o teu sustento, Ele provém para você paz para caminhar. Sabe por que eu preciso estar aos pés de Jesus? E sabe por que nós precisamos estar na posição? Porque a paz que nós precisamos para caminhar, ela nunca vai existir nesse mundo. O Espírito de Deus não pode dar paz por esse mundo, porque esse mundo está corrompido. Sabe por que nós precisamos ter a paz para caminhar? E sabe por que nós somos os únicos que temos a paz verdadeira em nosso coração? Porque a paz não vem sem justiça. Mas Jesus já se fez justiça para mim e para você na cruz do Calvário. A paz ela só vem com a justiça e Jesus já justificou você perante Deus. Eu quero dizer que aquele que chama você de medroso, de fracassado, aquele que te critica porque você está correndo daquele propósito, você não tem que responder nada para ele. Você tem que retornar novamente a Jerusalém e dizer, Jesus, eu estou aqui, mas me dê força para mim e recomeçar. Recomeçar verdadeiramente, recomeçar fazendo o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Sabe qual a outra coisa que eu vejo dentro desse texto de Jonas? É que o tempo perdido das nossas mãos, pelas nossas mãos, ele não é restituído. Isso é o grave. O tempo perdido pelas nossas mãos, pelas nossas decisões, sem Deus, ele não é restituído. Esses dias, Jonas perdeu. Agora, quando alguém te saqueia, quando o inimigo trama contra você, quando o inimigo usa a pessoa para te derrubar, para prejudicar a sua família, prejudicar a sua casa, te envergonhar, prejudicar você, creia de uma coisa, não responda para as pessoas, olhe para o céu, porque lá há um Deus todo-poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que vai restituir tudo aquilo que o devorador usou pessoas para tirar da sua vida. Ele vai te restituir porque Ele sabe que você é ovelha e que você está na posição que Ele te chamou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria Jesus vai te trazer no amanhecer. Então Jonas perdeu aquele tempo, mas ele reconheceu. Capítulo 3. Olha só no versículo 1. Depois que Jonas aprendeu tudo, que ele passou pelo ventre do peixe, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo:
levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te... Fale o que Deus está mandando você falar. Fale o que Deus está mandando você falar. Quem vai te justificar é Deus. Uma coisa que eu aprendi na minha vida foi isso: fale. Mas há um tempo também que Deus fala: cale. Há um tempo que Deus vai falar: cale, que eu estou trabalhando. E há um tempo que Deus vai falar: fale, que eu estou mandando a pregação, a palavra que eu te dizer. Aí Jonas foi. Olha, aqui será... Essa cidade será destruída em 40 dias. E ele profetizou dentro da cidade. E a cidade não foi destruída. Então Jonas não era profeta de Deus. Ele era. Nós somos essa cidade. Nós seríamos destruídos. Mas tem uma coisa: como Nínive se arrependeu, nós nos arrependemos também. Aleluia. E Jesus trouxe uma nova vida para nós. Os ninivitas se arrependeram e Deus abençoou aquela cidade. O rei, que a Bíblia não cita quem era o rei daquela época de Nínive, mandou apregoar um jejum. Falou: vamos nos arrepender, porque senão esse Deus aí vai nos destruir. Mas então foi forjado? Não. Eles não conheciam o amor de Deus. Jonas em momento algum falou que Deus perdoaria. Jonas disse que Deus destruiria. Então o arrependimento deles foram verdadeiros. Nós temos um privilégio, que Deus se revelou a nós de uma forma tremenda, trazendo o seu Filho Jesus na cruz do Calvário em meu e em seu lugar. E ali ele morreu a nossa morte para que nós possamos nos arrepender e ser salvo por Cristo Jesus nosso Senhor. E tem mais: os 40 dias que Jonas falou que aquela cidade iria ser destruída, ela não foi. Mas o nosso Jesus, depois da sua ressurreição, ficou nessa terra 40 dias, dizendo que nós éramos ovelha dele, e que ele veio nos buscar para nos levar no céu. Por isso, meu irmão, esquece toda a perseguição, esquece tudo aquilo que o inimigo tem falado contra você. Olhe para a palavra do Senhor, porque nela tem abundância de vida, nela tem cura, nela tem alegria, nela tem restauração. Na palavra tem justiça, na palavra tem paz, e é a paz que nós precisamos para caminhar nesse tempo, dizendo: independente da minha situação que eu estou vivendo, eu creio no meu Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e haverá de vir buscar a sua igreja amada, de qual eu e você fazemos parte dela. Esse é o Deus que nós servimos. Irmãos, tem uma coisa. Para me encerrar, eu quero convidar o grupo Louvor para tocar um louvor para nós, em nome de Jesus. Tem uma coisa. Tem muita gente sobrecarregada nesse mundo. Tem muita gente triste. Tem muita gente angustiada. Quando a tristeza tenta me abater, a Silvia me conhece. Ela sabe quando eu estou triste. Eu conheço a Silvia, eu sei quando ela está triste. Eu vou para a presença de Deus e falo assim: Jesus, o que eu estou fazendo que essa tristeza tem me abatido? Porque nós fomos chamados para ser felizes. E Jesus fala para mim. Eu quero dizer para você: tem gente nesse mundo que vai buscar o alívio da tristeza na bebida, no vício. Vai buscar o alívio da tristeza em coisas do mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jonas fez algo que nós também devemos fazer. Aquele que desce na presença de Deus humildemente, reconhecendo que ele precisa ser restaurado, reconhecendo que ele precisa de uma direção,
reconhecendo que ele precisa do amparo de Deus. As mãos de Deus trazem ele novamente para cima, irmãos, exaltado, com novo ânimo, com a nova felicidade, com um sorriso novo e com um novo tempo sobre a vida dele. Tiago capítulo 4 diz o seguinte, do versículo 6 até o 7, que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Dizer para Deus que você está passando por um momento difícil não tem vergonha nenhuma. Dizer para Deus que, Deus, eu errei nessa decisão, mas eu preciso de consertar isso, mas eu não tenho a forma. Eu tenho certeza que Deus vai consertar para você. Porque Deus não rejeita um coração contrito na presença dele. Tem 3 coisas que Jonas fez e que hoje nós precisamos sair daqui com essa alerta. Primeiro, que ele lutou contra Deus, e há muita gente lutando contra Deus. Segundo, contra os Nínive. Terceiro, Jonas estava lutando contra ele mesmo. Quando nós saímos da presença de Deus, quando nós saímos do propósito de Deus, o primeiro inimigo que nos encontra é o nosso eu. Mas quando nós retornamos para Deus, o primeiro que nos recebe é o Espírito Santo. Ele nos recebe, Ele troca as nossas vestes, Ele coloca uma sandália nos nossos pés e nos chama novamente de filho. Jesus veio aqui nessa terra para novamente nos levar à presença de Deus, nos restaurar para Deus. Aqui ninguém precisa falar para ninguém, mas aquilo que você tem no seu coração, que você acha que está fora do propósito de Deus, fala: Jesus, quero retornar, quero ser novamente teu filho, e quero novamente receber a vida de paz e abundante que Jesus me ofereceu. Quero saber que nessa noite, se tem alguma vida que está passando por tristezas, por angústias, e que se sente fora do propósito de Deus, e que nessa noite quer aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, para ser salvo, para ter o seu nome escrito no livro da vida, e ali receber a paz e a abundância que só Jesus pode dar ao seu coração. Eu não estou te pregando religião, não te prego igreja. Essa igreja aqui é uma igreja que tem propósito com a palavra, cumpre a palavra de Deus. Eu quero dizer que essa igreja é um lugar onde o nosso pastor vela pela palavra. E eu quero garantir para você, mediante a palavra de Deus, que se você entregar sua vida a Cristo Jesus e permanecer na posição, Ele vai transformar a sua vida. Quer vir a Jesus essa noite? Se você quer aceitar Jesus, levanta a tua mão. Aleluia. 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 Tem mais vida. Tem mais vida. Tem gente perturbado, precisando de alívio para o coração, para a alma. Só Jesus pode dar. Só Jesus. Só Jesus. Fora de Cristo não há mais ninguém que pode aliviar o teu peso. Tem mais alguma vida aqui nessa noite? Entrega teu coração a Jesus. Jesus vai cuidar de você. Levanta a tua mão, vem aqui. É tempo. Jesus te chama hoje, retorna para Jerusalém para receber aquilo que Ele tem para você. Mas os nossos irmãos aqui vão cantar um louvor, entoar um louvor aqui ao nosso Deus. Você pode ainda vir aqui. Tem alguém que queira reconciliar, que já é crente, mas está longe do caminho do Senhor e queira reconciliar com Jesus nessa noite? Levanta a tua mão, vem aqui. Nós vamos orar com você. Volte para os braços do Pai, o melhor lugar onde nós podemos estar. Tem mais alguém? Alguém quer reconciliar com Jesus? Então eu quero te chamar, você, meu irmão, para vir aqui para nós orarmos juntos.
o fogo aqui é junto. E eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. Porque aqui Deus está operando nessa noite. Traga, coloca o altar nessa noite em nome de Jesus Cristo. Venha aqui orar comigo, todos os meus irmãos.